Nós estamos dando sequência a uma série de gravações de personalidades que estão intimamente ligadas à vida da FAPESP, seja de pessoas que participaram lá atrás, quando surgiu a ideia de ter uma fundação de amparo, né, no meados do século passado, seja pessoas que foram dirigentes da FAPESP, como é o caso do professor Laffer, presidente do Conselho Superior, ou também um terceiro grupo de pessoas, cientistas, renomados, pessoas que participaram das atividades da FAPESP, através de projetos e tudo mais, né? Então, a ideia, professor Laffer, seria conversar, uma conversa informal, para que o senhor nos conte um pouquinho sobre, né, a sua experiência de vida, a sua trajetória e também como é que a FAPESP, né, se insere nisso tudo, dado que o senhor foi presidente do Conselho Superior e teve uma passagem pela fundação muito marcante. Então, muito obrigado, professor Laffer. Professor Fernando Menezes. Obrigado, professor Inácio. Eu tenho grande alegria de participar desse momento, professor Celso, e desde já deixo registrado meu profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu próprio tive de acompanhá-lo ao longo de uma boa parte desse percurso acadêmico, na FAPESP, na Faculdade de Direito, enfim, todas as outras dimensões que sobre as quais vamos conversar nessa manhã. Mas eu proporia, professor, que o senhor fizesse algumas considerações iniciais sobre sua família, as origens da vinda de seus antepassados para o Brasil. E sabemos que essas origens têm relações com diversas dimensões em que eles atuaram, em economia, política, cultura, uma ampla inserção em diversos setores da nossa sociedade, o que o senhor sintetiza perfeitamente na sua própria carreira. Tem todas essas dimensões. Mas essa, então, é uma proposta de um primeiro tema para a nossa conversa. Obrigado, Fernando. Obrigado pela pergunta e obrigado pela sua presença, como a do Inácio. Além do mais, no que diz respeito à FAPESP e à Faculdade de Direito, nós temos sido parceiros de realizações, trabalhos e iniciativas. Bom, começando pela família. Eu acho que a primeira observação a ser feita é que a influência direta maior é a dos meus pais, não? Meu pai, Jacques Laffer, estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi um advogado e depois um grande executivo como advogado das empresas Klabin, que é parte daquilo que é também uma dimensão da atuação da minha família. Papai era um homem de muitos interesses, tinha uma excelente biblioteca, abrangente, ia naturalmente além do direito, tinha sociologia, tinha literatura, tinha muita coisa em francês também, mas que eu me beneficiei também de um ambiente familiar onde ele teve um papel muito relevante, como a minha mãe. Não? Minha mãe foi normalista, trabalhou nas delegacias de ensino de Araraquara e de Campinas, numa época em que se discutia muito o papel da escola nova, não, da renovação da educação. E eu acho que eu devo à minha mãe, entre tantas coisas, uma preocupação de natureza pedagógica, não, que me marcou também como professor. Os meus pais tiveram a preocupação de me dar uma boa formação inicial. Eu fiz o meu primário na American Graded School, escola que até hoje permanece, que a minha mãe achou que não só, e o meu pai também, isso me daria acesso tranquilo ao inglês, como também ela via na Graded
enfim, uma escola, enfim, mais aberta em matéria de métodos pedagógicos, porque, como todos os americanos, estava influenciado pelas ideias do Dewey. Eu fiz o ginásio e o clássico, como se dizia na época, no Dante Alighieri. Dante Alighieri foi uma escola excepcional. Eu devo muito ao Dante na minha formação, pela qualidade dos professores e por um clima onde a existência da disciplina não afastava a espontaneidade, que foi o que depois me levou à faculdade de Direito. Agora, os meus pais se inserem dentro de uma família extensa, bem mais abrangente, e que também marcou muito a eles e marcou a mim como pessoa inserida dentro desta família. O criador, enfim, deste clã no Brasil foi o Maurício Klabin, que veio da Lituânia, de uma pequena comunidade judaica, no início da República, no início da década de 1890, e encontrou aqui as novas oportunidades que a República e a imigração ofereceu para as muitas levas das correntes migratórias que vieram para o Brasil. Eu, naturalmente, me interessei muito pela vida do Maurício, como a dos demais membros da minha família. Um livro muito bem feito sobre ele é o do Rony Citrinovich, que indica como o Maurício deu início à efetiva presença da cadeia produtiva de celulose e papel. E como os outros membros da geração dele, os irmãos, os cunhados, os tios, que ele foi trazendo para o Brasil já na década de 1890, quando as condições pessoais e econômicas dele melhoraram, era uma gente, enfim, sem educação formal maior, mas era uma gente que aprendeu, primeiro, na escola da vida, e segundo, porque tinham os olhares atentos, não, para aquilo que se passava no mundo, e não só no âmbito da economia, mas no âmbito da cultura. Então, como dizia a filha mais velha dele, a dona Miná Klabin Warschawczyk, a família, na passagem da primeira geração para a segunda geração, deu um salto importante. Este salto não foi apenas o salto da melhoria das condições econômicas, mas foi um salto da inserção da família da vida brasileira nas suas múltiplas dimensões. Dona Miná, por exemplo, se casou com o Warschawczyk, que foi o introdutor da arquitetura moderna no Brasil e, portanto, uma pessoa ligada àquilo que veio a ser o modernismo. E a irmã da Dona Miná, que era a Dona Geni Klabin, casou-se com o Lazar Segal, que também teve um papel muito importante. Cabendo destacar que a Dona Geni, ela mesma, foi uma extraordinária e zelosa tradutora dos clássicos franceses para o português e do Fausto de Goethe. Ela passou, enfim, a maior parte da vida dela aprimorando e melhorando este trabalho. Então, era uma gente de muito conhecimento e de muita cultura. Então, no caso do Segal, eu acabei escrevendo sobre a obra dele, que eu considero uma obra de grande relevo artístico com seus múltiplos olhares. E, por isto, também inserindo a Dona Geni dentro desse papel. Há um livro que eu também procurei ajudar na construção, que é o livro do Ronaldo Costa Couto, sobre a saga da família Klabin-Laff. Ele encontrou uma solução para tratar de uma família que se desdobrou nas suas atividades no correr dos anos,
pela ideia da saga, não? Então foi destacando muito das diversas realizações da família em todos os campos culturais. Realmente uma figura de grande projeção e que me marcou pessoalmente muito foi Horácio Laffer, que era primo irmão do meu pai, mas eles foram criados juntos, e ele teve, enfim, uma dimensão de referência para mim pessoalmente, tanto que eu escrevi sobre ele, sobre o perfil parlamentar dele e sobre o significado da atuação dele na história política e econômica do Brasil, não apenas na dimensão empresarial, mas na dimensão de figura pública, parlamentar, ministro e assim sucessivamente. Eu fui criado no âmbito desta família extensa e dos estímulos que essa família extensa oferecia para o conhecimento e para o aprimoramento. E como havia também uma certa inclinação familiar na sua abrangência, de que eu poderia corresponder às expectativas não só dos meus pais, mas da família como um todo, como parte desta saga, eu tive desde o primeiro momento este estímulo, que sem dúvida nenhuma foi parte integrante da minha formação e da minha personalidade. Nessas histórias sempre existe dois lados. De um lado, a preocupação de atender às expectativas, não? Que pode tanto te inibir quanto te estimular. No meu caso, ela me estimulou. Então, no que eu escrevi, eu procurei juntar, para usar uma dicotomia do Dilthey, o explicar e o compreender, não? O explicar das forças sociais, econômicas e políticas que permitiram que essa família crescesse e se desenvolvesse. E o compreender específico de cada um daqueles sobre os quais eu me detive e escrevi, valeu-se deste conjunto de circunstâncias que o explicar dimensiona, com os seus talentos e com as suas iniciativas. O senhor mencionou que seu pai, Dr. Jacob Laffer, fez a faculdade de Direito, né? Imagino, talvez, né, isso também influenciou o fato do senhor depois adentrar nas arcadas, e eu aproveito aqui para dizer que lembro muito bem das suas aulas, fui aluno do senhor no 4º ano, Filosofia do Direito. Fernando estava me dizendo que ele não pode ser seu aluno porque foi justamente na sua primeira passagem, né, no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. A gente sabe que logo depois que o senhor se graduou na faculdade, foi fazer pós-graduação em Ciência Política em Cornell, né? E lá o senhor foi discípulo, né, da Hannah Arendt, e de cuja obra o senhor acabou se tornando um dos grandes divulgadores aqui no Brasil. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre a influência dela e também de outros pensadores? Eu lembro, por exemplo, nas suas aulas e depois lendo todos os seus escritos, quantas vezes o senhor fez referência ao Norberto Bobbio, né? E até ao próprio Otávio Paz. Então, se puder nos falar um pouquinho sobre a influência desses, né, intelectuais no seu pensamento e no seu trabalho acadêmico. Bom, acho que vou começar pela Faculdade de Direito e pela experiência de aluno, não? Meu pai se formou em 1930 e papai tinha muito gosto pela faculdade e estava muito sempre atento àquilo que se fazia e, sem dúvida nenhuma, é uma influência importante que me levou à Faculdade de Direito. Eu estudei na faculdade de 60 a 64. Um período de grande turbulência na vida brasileira, não? Como todos os meus colegas, nós participamos muito daquilo que era esta efervescência social, política e cultural. Eu sempre fui um aluno aplicado, mas eu participei
daquilo que a experiência da faculdade oferece como uma escola de cidadania. Eu, na minha geração, as que me antecederam e aquelas que me sucederam. Enfim, e quando eu terminei a faculdade, uma das preocupações que eu tinha, por conta de 64, é como é que você compatibiliza democracia com desenvolvimento, que foi o que me levou a querer estudar ciência política nos Estados Unidos, e eu acabei indo para Cornell, e é isto que norteou a minha tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento é uma tese sobre o programa de metas do governo do Juscelino, e é um esforço de indicar, primeiro, como ele identificou as metas, como ele tornou a operacionalização dessas metas bem-sucedida, como ele encontrou uma equação política de apoio e suporte para levá-las adiante, como ele foi bem-sucedido nesse processo e como o fecho daquilo que aconteceu depois foi uma interrupção daquilo que parecia a consolidação dos processos de conjugação entre democracia e desenvolvimento. Então foi isso que me levou a estudar em Cornell Ciência Política, onde eu obtive o meu mestrado, onde eu obtive o meu doutorado. E, naturalmente, em Cornell, várias oportunidades surgiram, além daquilo que eu estudei, como problemas de administração, problemas de economia, problemas de planejamento. E foi assim que eu tive a oportunidade, primeiro de ser aluno da Hannah Arendt e depois de ter sido aluno de Otávio Paz. Hannah Arendt deu um curso extraordinário sobre o qual eu escrevi, chamado Experiências Políticas do Século XX, que era a construção de uma biografia imaginária de alguém que nasceu no final do século XIX e viveu as experiências políticas determinantes que configuram o século XX como um século de extremos. A Primeira Guerra Mundial, as mudanças no plano da criação cultural, a Revolução Russa, as frentes populares, a Guerra da Espanha, o totalitarismo nazista, o stalinismo, e assim sucessivamente. E ela construiu esse curso de uma maneira muito interessante, valendo-se, inclusive, além dos livros de história, de autobiografias, romances, poesia, descrição de pinturas. Então, isso me iluminou a compreensão do que era, enfim, o significado do mundo dentro do qual nós estávamos inseridos. O professor Reale, que foi meu professor e de quem eu fui assistente, dizia que as janelas do espírito se abrem por dentro, não? E, naturalmente, a experiência de ter sido aluno dela foi muito decisiva. E depois eu me dediquei à recepção da obra dela e à reflexão sobre a obra dela em múltiplas vertentes. Uma das mais significativas é a minha tese de titularidade, em que, partindo do que ela formulou sobre o direito a ter direitos, eu vim a trabalhar essa ideia da reconstrução dos direitos humanos no plano interno e no plano externo, tendo em vista que as pessoas não estavam à vontade e em casa no mundo. Então, depois que a Hannah Arendt deu esse primeiro curso, quem também veio como professor visitante foi o Otávio Paz. Eu tinha lido O Labirinto da Solidão, que é um grande livro dele sobre o México e os seus desafios, e o Paz, enfim, para quem também estudou na faculdade, onde a poesia aparece nas nossas referências, era a encarnação viva
do que é um grande poeta, não? Um grande criador e, ao mesmo tempo, alguém que combinava a criatividade com a reflexão. E eu acabei fazendo um curso com ele sobre a poesia moderna do simbolismo aos nossos dias. Quando eu cheguei lá, eu fui conversar com ele e ele me perguntou: o que o senhor está aqui estudando? Eu estou estudando ciência política. Eu não vou dar um curso de política. Eu vou dar um curso sobre a poesia do simbolismo aos nossos dias. Ele disse: olha, é o que me interessa. Eu também fiz, não concluí, mas eu fiz uma parte do curso de letras na Faculdade de Filosofia, fui aluno do professor Antônio Cândido, aí também resolvi usar um pouco, escrevi sobre Gil Vicente. Gil Vicente era um autor bilíngue, não tanto português quanto espanhol, portanto, na linha de sensibilidade de um poeta como o senhor, que conhece e tinha traduzido Fernando Pessoa e tinha interesse pela poesia brasileira, e naturalmente também lembrei que tinha escrito sobre Camões, enfim. E daí foi uma oportunidade única, porque ele estava lá em Cornell, num período de licença, porque ele era o embaixador do México na Índia. E ele conhecia, naturalmente, o nosso mundo, mas ele conhecia o mundo do Oriente, conhecia a Índia, o grande livro dele, Vislumbres de la Índia, conhecia a tradição chinesa e a tradição japonesa. Então, além de ter me iluminado sobre os desafios da criação literária e da poesia no mundo do século XX, que é também uma expressão dessa era de extremos, o convívio com ele foi facilitado, e Cornell fica em Ítaca. Ítaca é um pouco longe dos demais centros de Nova York e das grandes cidades, é um lugar lindíssimo. Então ele tinha vagares, ele tinha acabado de se casar com a Marie Jo, que foi a mulher e a companheira dele de toda a vida. Ela também estava lendo as coisas dele, eu também estava lendo as coisas dele, enfim, nós também conversávamos, então isso me abriu o horizonte. Então, como você está vendo, a experiência de Cornell foi muito importante. Agora, eu era um aluno aplicado e me vali das oportunidades de Cornell. Aí eu vou destacar duas coisas. Bom, primeiro, eu fui aluno de um excepcional internacionalista, que era o professor Briggs, não? Grande figura, grande internacionalista, tinha atuado como advogado na Corte Internacional de Justiça, tinha integrado a Comissão de Direito Internacional. Então, a minha formação de internacionalista muito deve a ele. E lá também eu estudei relações internacionais, que passou a ser um campo da minha análise e da minha investigação, que é o que explica, não? Por que entre as minhas atividades teóricas e práticas, o estudo e a análise das relações internacionais teve um papel importante. E, por esta razão, eu acabei também tendo uma atuação nesta área, seja como estudioso, seja depois no exercício direto de funções diplomáticas. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que o senhor acabou entrando, entre aspas, no Itamaraty? O senhor não cursou Rio Branco, o senhor nunca foi, até onde eu sei, dos quadros do Itamaraty, mas foi ministro das Relações Exteriores 2 vezes, foi chefe da missão brasileira junto aos organismos da ONU em Genebra, participou de outras delegações brasileiras de diplomatas. Como é que se deu essa sua entrada? Já explicou por que se deu essa sua entrada, pelo seu interesse, e como é que foi a sua relação com a diplomacia e com o Itamaraty especificamente nesses anos? Bom, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a escrever sobre relações internacionais.
primeira coisa, e mais ambiciosa, era um texto sobre uma análise do sistema das relações internacionais do Brasil. Síntese que você se permite quando você é muito jovem e ousado. Mas o desdobramento disto foi um livro que eu escrevi de parceria com um amigo e colega argentino, Félix Penha, Argentina e Brasil no Sistema das Relações Internacionais. É um livro de 73. Era um livro que remava contra a maré, em que nós argumentávamos que era muito importante essa relação estratégica com a Argentina, que ela era importante para os dois países, era importante para a América do Sul e para a América Latina, e ela era bem desenvolvida a oportunidade de ampliar o locus standi da região no mundo. Teve o prefácio do Hélio Jaguaribe, que também acreditava nisto. Então, esse livro, nos meios diplomáticos e no meio interessado por relações internacionais, teve o seu papel. Depois, não muito depois, eu escrevi um outro trabalho, penso eu, de maior envergadura, sobre a disjunção entre ordem e poder no plano internacional. E como isso abria oportunidades para um país como o Brasil, que não é uma grande potência, mas que tem recursos de presença pela sua própria natureza, para ter um desempenho na vida internacional que fosse além da defesa dos seus interesses específicos, mas que articulasse os interesses gerais do Brasil no funcionamento do mundo, relevantes para a própria inserção internacional do Brasil. Isso teve uma certa repercussão também. E aí eu acabei escrevendo algumas coisas sobre, enfim, desarmamento, paz e guerra, também desta década. E aí é que acabou se dando o início do meu relacionamento com o Itamaraty. Porque o Itamaraty, com a percepção clara que teve tanto o Silveira quanto o Saraiva Guerreiro, percebeu que havia uma ampliação do campo dos que se interessavam por relações internacionais e que cabia instaurar o potencial de um diálogo do Itamaraty com a academia, tendo em vista que o mundo se tornava mais complexo e mais complexa era a relação do Brasil no mundo. E aí eles criaram o IPRE, o Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais. E o IPRE ofereceu uma oportunidade interessante para este diálogo e que me deu a oportunidade de um convívio com os diplomatas, entre eles o Gelson Fonseca Júnior, que é um amigo muito querido e que se tornou um interlocutor permanente daquilo que eu venho escrevendo sobre relações internacionais. Mas aí eu me encontrei e discuti com muitos dos qualificados quadros do Itamaraty. E considerei esse diálogo um diálogo muito rico, muito interessante, que ampliava o meu repertório. Então, quando eu estudei em Cornell, eu li um texto do Kissinger que me influenciou muito, que se chamava The Policy Maker and the Intellectual. O que dizia o Kissinger? Que o tempo da análise do intelectual é um tempo longo. Ele pode examinar os diversos fatores que incidem no assunto que ele está estudando. O tempo da policy é o tempo da decisão. Não governar é escolher, como dizia o Mendes France, e para fazer uma boa escolha,
o conhecimento é indispensável, mas você tem que decidir num tempo finito, então, que é o tempo das escolhas públicas. E nesta escolha, você precisa verificar, como dizia o Isaiah Berlin, que nós estávamos há pouco comentando, você precisa ter o senso da realidade, aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Não? É desejável que o Brasil seja um membro permanente do Conselho de Segurança? Sim, tem várias razões que sustentam esta tese. Quando que isso se torna viável, requer a análise do senso de realidade. Então, do contato com os diplomatas, muitos deles muito qualificados também do ponto de vista da sua visão das coisas, mais abrangente, eu fui me dando conta desta dimensão da diferença entre o tempo da análise, em que eu me encontrava como estudioso, e o tempo da decisão, que é uma responsabilidade de quem exerce esta função. Então, eu apreciei muito este convívio e a recíproca também foi verdadeira. Então, eu acabei, enfim, entrando como perito independente em várias instâncias internacionais, com a ajuda de Itamaraty, e tive uma primeira experiência diplomática, que foi a de presidir, isso foi em 89, que foi a de presidir a End of the Decade Review da Conferência de Viena sobre Ciência e Tecnologia, o que me leva depois a discutir coisas da FAPESP. E eu chefiei a delegação e presidi esta. Então foi a minha primeira experiência de lidar com o capítulo da condução concreta da diplomacia. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que eu fui muito bem incorporado como estudioso das relações internacionais pelos quadros do Itamaraty. O Recupero, escrevendo sobre esse período, diz que eu não tendo feito o curso de Relações Internacionais do Rio Branco, não tendo feito a carreira diplomática, eu acabei sendo alguém mais de dentro do que de fora. E eu sou um caso de alguém que chegou a essas responsabilidades com o lastro do conhecimento acadêmico. Claro que também o meu interesse pelas relações internacionais começou cedo, veio pela influência de Horácio Laffer, que foi ministro das Relações Exteriores do governo do Juscelino, e pelas oportunidades que eu tive de conversar com ele, e também pela boa vontade daqueles que no Itamaraty, quando eu comecei essa interação, ainda tinham trabalhado com ele. Então isso tudo me ajudou. E, naturalmente, me ajudou no momento mais decisivo, que foi quando eu assumi o Itamaraty em 92. Exatamente, professor. Era o que eu ia sugerir que o senhor agora desenvolvesse um pouco mais essa ocasião que o Inácio já fez aqui a referência, em que eu, como aluno de graduação, fui privado das suas aulas. Tive uma pequena amostra de 2 aulas no começo do ano letivo, e o senhor, então, foi convidado pelo presidente a assumir o Ministério das Relações Exteriores no ano de 92. Bom, todos, o mundo, o país, brasileiros, mas todas as pessoas no mundo ganharam com essa atividade que o senhor pôde desenvolver, com essa função, porque, especialmente nesse ano, aconteceu a célebre Conferência do Clima, Rio 92, que o senhor dirigiu. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o governo Collor e o próprio presidente Collor se deu conta que o mundo tinha mudado com a queda do Muro de Berlim e que as polaridades anteriores, leste-oeste, norte-sul, estavam deixando de ter uma função explicativa da dinâmica do mundo.
Foi um período que abriu oportunidades de cooperação que antes não existiam. E a Conferência do Rio foi a primeira grande conferência global de natureza, de temas globais da ONU, da década. O Brasil tinha já se candidatado a isto no governo Sarney, e no governo Collor ela se preparou com muito cuidado. Já tinha a Constituição, que atribuía ao meio ambiente uma importância significativa, e o governo Collor deu a ela, Conferência do Rio, uma importância muito significativa, que era a de dar uma oportunidade para uma renovada presença do Brasil no mundo. E ele fez coisas que são interessantes. Nesse sentido, por exemplo, ele nomeou como secretário de Meio Ambiente o Lutzenberger. Lutzenberger era um símbolo da preocupação ambiental no plano internacional. Como é, diga-se de passagem, agora, neste momento da transição para o governo Lula, a Marina Silva, não? Então, essa era uma sinalização importante. E ele chamou também uma personalidade como o professor Goldemer, que exerceu várias funções no governo Collor, mas que era a expressão do papel da ciência e do conhecimento pelo domínio que ele tinha da parte energética e do significado da matriz energética. E o relatório Brundtland tinha introduzido um conceito muito importante, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Ou seja, há uma relação entre desenvolvimento e meio ambiente, e a sustentabilidade do desenvolvimento depende de você lidar com o meio ambiente, com a vulnerabilidade da natureza que afeta a vida na Terra. Então, quando eu assumi o ministério, poucos 2, 3 meses antes da Conferência do Rio, o grande desafio era lidar com os assuntos que estavam pendentes. E eu creio que eu fui bem sucedido nisto, contando com o apoio de uma excepcional equipe de diplomatas, não? Quando eu compus esta delegação, alguns dos meus colaboradores disseram: o senhor vai chamar todos os grandes cardeais do Itamaraty. Como é que o senhor vai conduzir uma delegação com essas características e, naturalmente, com as suas ambições? Ele diz: olha, eu vou chamar todos eles. Vou seguir o que dizia o Montoro, citando o Teilhard de Chardin, tout ce que monte converge, não? É pela convergência, que eu sei que todos compartilham, do sucesso do Brasil, que nós chegaremos a bom termo. E a quantidade de assuntos pendentes para serem resolvidos é tão grande que cada um deles vai ter um papel importante na solução desta equação. E, de fato, o Brasil foi uma força de moderação neste processo e conseguiu aproximar posições, como um tertius institucional, não? Fazendo o que o CERL chamava um dédoublement fonctionnel, não? A defesa dos interesses do Brasil e a defesa dos interesses de ordem geral. Da Conferência do Rio emanaram as duas convenções, a de clima e de biodiversidade. São, até hoje, as mais importantes convenções nesta área. E elas têm a vantagem de serem tratados quadro. E é o que explica a reunião periódica das partes contratantes, as COPs, inclusive essa do Egito e todas as anteriores. Então, isso permitiu ir aprofundando, não?
os compromissos e dando uma dimensão crescente à pauta do meio ambiente. Também cabe dizer, fora tantas outras coisas, que o resultado da Rio 92 foi uma regra de calibração, como dizia o meu amigo e colega o Tércio, que é a ideia de compromissos comuns, mas diferenciados, à luz da possibilidade dos países levarem adiante esses compromissos, tendo em vista aquilo que estava ao alcance deles. E é uma regra de calibração que continua em funcionamento. Além do que, consagrou coisas que até hoje estão no dia a dia. Por exemplo, análise de impacto ambiental, princípio de precaução, tudo aquilo que passou a ser a temática do direito do meio ambiente. E, finalmente, reconheceu duas coisas que eu acho importantes, inclusive isso aparece na Declaração do Rio, que também emanou da conferência. Primeiro, a ideia de que a fonte material do avanço das normas depende da ciência e do conhecimento. É a ciência e o conhecimento que te explica o que está acontecendo, que te ajuda a ter métricas como essas que estão aqui até hoje sendo discutidas, e é o que permite, com a divulgação adequada, conter o negacionismo daqueles que, enfim, resistem a reconhecer que existe hoje um problema que não existia no passado. E também a ideia de que a conferência mostrou que esse assunto não é só um assunto interestatal e intergovernamental. Passa pela sociedade civil, passa pelas organizações não governamentais. Tem uma dimensão de diplomacia aberta. Não? Essa dimensão de diplomacia aberta é muito importante. Na Rio 92, o embaixador Zambuja, que atuou muito e que era sempre um grande frasista, dizia: olha, a Rio 92 teve de tudo, porque ela teve algo da Conferência de Yalta, não? Sobre o jogo de poder internacional. Teve algo da Conferência de São Francisco, que foi a construção de uma ordem. E teve algo de Woodstock, não? Por aquilo que foi o Fórum Global. Então, é uma reflexão esta que eu faço muito explicativa do porquê ela tem este efeito duradouro de ter inserido os temas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável de maneira inarredável na agenda internacional. Eu queria perguntar, da sua segunda passagem pelo Itamaraty, já no governo Fernando Henrique, em um outro momento, que aspectos assim que o senhor destacaria? Olha, eu fui para o Itamaraty por uma segunda vez, precedido por uma experiência de embaixador em Genebra, junto à ONU e à OMC, de 95 a 98, que foi para mim uma experiência muito rica. Primeiro, porque se você é ministro, você vê o funcionamento do ministério de cima. Se você é embaixador, você vê o funcionamento do ministério de dentro. Então, eu aprendi muito, não, sobre como funciona o Itamaraty. Eu lidei com muitas coisas em Genebra, mas talvez aquilo que eu dei mais ênfase tenha sido a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio representou a consolidação de um sistema multilateral de comércio regido por normas, em substituição ao antigo GATT, o que levou ao que eu chamei um adensamento da juridicidade da OMC e do seu pilar de solução de controvérsias.
Então, eu me dediquei muito a este pilar de solução de controvérsias e dos contenciosos do Brasil. E, para isso, claro que a experiência prévia de professor de Direito Internacional, preocupado com o Direito Internacional Econômico, me equipou a ter um papel no fortalecimento dos quadros e depois, quando eu assumi o Ministério em 2000 e 2002, institucionalizar isso pela criação dos contenciosos. E o Brasil foi, penso eu, muito bem sucedido neste trato dos seus contenciosos, também por uma diplomacia do conhecimento. No segundo governo, que era o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, o Gelson, a meu ver, com razão, define a característica do governo Fernando Henrique da autonomia pela participação nas instâncias internacionais. E eu procurei, como chanceler, operacionalizar isto da melhor forma possível. Agora, enfrentei um problema complicado, que é o que caracteriza também o desafio das relações internacionais, que é o inesperado. O inesperado, no caso, foram os ataques terroristas aos Estados Unidos e às Torres, que fizeram com que uma agenda de segurança passasse a ter uma dimensão maior, por conta do terrorismo e da sua violência limitada, mas não menos feroz, fruto ou dos fundamentalismos ou do desespero. É o que o Paz, que era um bom analista de relações internacionais, escreveu, era a expressão da sublevação dos particularismos. Então, tornou-se mais difícil, mas não impossível, a operacionalização diplomática desta vocação da autonomia pela participação, que o presidente Fernando Henrique fazia muito bem pelo seu interesse na matéria, pela sua presença, pelo vigor da sua diplomacia presidencial. Isso tornou mais difícil, mas não impossível, levar isso adiante. Em matéria de comércio, em matéria de desarmamento, em matéria de integração latino-americana, em matéria de construção de pontes com os nossos velhos e novos parceiros. Ministro, como é que o senhor chegou à FAPESP? Como é que foi a sua nomeação para o Conselho Superior e dentro do Conselho, a sua condução para a presidência? Olha, eu devo dizer que a FAPESP foi uma grande experiência da minha vida. Eu apreciei demais o desafio de presidir a FAPESP e apreciei demais a possibilidade de uma agência de apoio à pesquisa como a FAPESP na construção muito positiva de grandes assuntos que sempre me interessaram. Claro que, como todo professor universitário, eu fui parecerista da FAPESP desde do seu primeiro momento, que é um pouco aquela história dos professores da universidade como stakeholders do funcionamento da instituição e também como os que conferem uma legitimidade própria. Eu tinha deixado o governo em 2002, fim do governo Fernando Henrique, e quem me indicou para a FAPESP foi o governador Alckmin, por influência, sem dúvida, e indicação do então secretário, que era o João Carlos Meirelles, com quem o nosso Fernando colaborou. E na hora dessa indicação
dos representantes do governo no Conselho, lá fui eu indicado. E a experiência do Conselho foi muito interessante, porque você tem vertentes variadas, não? Das universidades, das representações dos institutos, do governo, do setor privado. Então, você vê como a concepção da ciência, da tecnologia e da inovação se constrói na fixação de diretrizes pelo Conselho Superior. Então, realmente, eu tinha também antenas para a importância da FAPESP para as humanidades. Então, em certo sentido também, estando lá, eu era uma presença das humanidades onde havia muita gente das hard sciences. Segundo, eu tinha tido também como empresário, sobretudo na Metal Leve, a experiência decisiva da pesquisa como fator de competitividade, na descoberta de novas ligas, materiais, projetos de pistões e bronzinas. Portanto, eu também tinha sensibilidade por aquilo que o setor privado colocava nas discussões. Claro que eu sou, e sempre fui, um professor da universidade, mas um professor da Universidade de São Paulo mais atento à dinâmica de funcionamento do conjunto da universidade e das suas reivindicações em diversas áreas. Então, esse período foi uma grande oportunidade de aprender, não? Inclusive, foi um período que começou também a história da digitalização e do acréscimo da era da digital e da computação, e os problemas também, que não eram pequenos, mas que chegavam ao Conselho, das diferenças entre o processo daquilo que era o documental da era analógica para o desafio da era digital. Isso foi um assunto que o Conselho discutiu muito. Bom, o presidente do Conselho no meu tempo era o Vogt, que eu conhecia bem, com quem eu lidava. Ele também tinha sido aluno do professor Antônio Cândido, era um homem preocupado com a comunicação e muito sabedor disto. E houve um momento em que, já na época do governador Serra, o Pinotti, que era da Unicamp, que era o secretário de Ensino Superior, pediu demissão. E aí ele convidou o Vogt para subir essa posição e, como se dizia nos filmes que a gente assiste, fez-lhe uma oferta que ele não podia recusar. E ele aí aceitou a secretaria. E ficou o capítulo de como conduzir a sucessão do Vogt. O governador era o Serra, e o Serra olhou lá para a composição do Conselho. O Serra é um velho amigo, fomos colegas de governo do Fernando Henrique, enfim, eu conheço ele a vida toda. Ele foi um dos integrantes da delegação brasileira à Conferência de Doha, e nós trabalhamos muito para a declaração TRIPS e Saúde Pública, que teve um papel muito significativo e continua tendo sobre a relação entre propriedade intelectual e acesso a medicamentos. Então o Serra diz, olha, podia ser o Celso. Você sabe que o Serra tem, primeiro, a determinação e segundo, a percepção de que a determinação não obedece às cadências do horário. Então, e eu estava dando uma conferência no Rio Grande do Sul, e é claro que ele me achou. E aí diz, olha, eu queria que você assumisse, etc. e tal. E eu pensei, mas tem um certo tempo ainda, desde que eu me desvencilhar. Bom,
Mas aí as coisas se precipitaram e ele pediu ao professor Bacari, que era do Conselho Superior da Unesp, que articulasse o consenso da lista tríplice. E eu acabei indicado sem problemas para esta lista tríplice. Então, quando eu cheguei à FAPESP, à presidência, eu tinha tido o benefício desses anos prévios no Conselho Superior. Tinha tido a experiência de parecerista da FAPESP. Tinha tido também o convívio com várias pessoas que foram muito decisivas na vida da FAPESP. Por exemplo, o professor Sala, o professor Vanzolini, e esses grandes figuras da USP, como Sala, o Vanzolini, o Rui Aguiar da Silva Leme, o Cândido Silva Dias, que eram figuras muito importantes, eram grandes quadros referenciais da universidade quando eu era um jovem e um jovem professor, todos eles muito atentos, cada um a partir das suas áreas, sobre a importância do ciência e do conhecimento. E eu aprendi muito com isso. Naturalmente, para levar adiante a Conferência do Rio, eu me baseei muito no que existia de disponibilidade de conhecimento. Não? E aí, no caso, uma interação muito grande com a Academia Brasileira de Ciências. O link da Academia Brasileira de Ciências com o governo federal na época era o professor José Israel Vargas, uma figura notável, diga-se de passagem, de cientista, de homem da física, e da energia atômica, e depois uma figura muito importante na construção do Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia. E eu tive uma amizade grande, e tenho, com o Vargas, que também era, vamos dizer assim, um insumo importante para a percepção da importância do conhecimento. E, igualmente, no âmbito da Academia Brasileira de Ciências, o professor Krieger, que depois integrou o conselho e foi um grande parceiro. Então, eu mergulhei na presidência da FAPESP com este background e com o reconhecimento da variável crítica da ciência e do conhecimento para uma sociedade enfrentar os desafios da contínua mudança da inovação científica e tecnológica. Aliás, professor, se me permite, Carlos Eduardo e eu tivemos a satisfação de integrar sua equipe nesse período, fomos seus assessores ao longo dos 8 anos da sua presidência, e eu diria que chama a atenção especialmente essa sua capacidade de trazer para dentro da gestão da FAPESP toda essa experiência de uma diplomacia da ciência, essa compreensão da relevância da ciência, num sentido que vai além do simples, que não é tão simples, mas já é muito, da simples produção do conhecimento para uma verdadeira política de interesse nacional a partir daí. E toda uma ação de internacionalização que o senhor comandou nesse período. Bom, Fernando, eu agradeço esta sua referência, e tanto você quanto o Carlos Eduardo foram colaboradores de inestimável qualidade. Não, ninguém opera um desafio dessa natureza sem o apoio de pessoas qualificadas, irmanadas no propósito de realizar objetivos importantes como esses. Eu, quando cheguei na FAPESP, eu naturalmente fui refletir novamente sobre a sua Constituição, não? A originalidade do amparo à pesquisa prevista na primeira Constituição,
Paulista, reforçados na segunda. E a ideia de que a sustentabilidade de uma agência de fomento como a FAPESP requeria a previsibilidade dos recursos, que a Constituição assegurou com 1% da receita tributária estadual. E também com uma outra coisa que eu acho fantástica, como critério de governança, a ideia de que você tem um teto de 5% para as despesas de custeio e que 95% devem ser para as atividades fim. E a moldura do que se entende por amparo à pesquisa, que é o fruto dos estatutos do decreto do governador Carvalho Pinto, a quem se deve a efetivação da FAPESP. Eu diria, e eles conhecem isto, porque eu sempre digo que o equivalente à fundação da USP em 1934 para o Sistema Brasileiro de Conhecimento é a FAPESP, que se deve à clarividência do governador Carvalho Pinto. Bom, então, eu segui naturalmente, com muito rigor, a compreensão que a FAPESP deve apoiar a pesquisa, não deve fazer pesquisa, reconhece a interdependência entre a pesquisa aplicada e a pesquisa teórica, a idoneidade dos projetos é que deve ser conduzida, você tem análise dos pares, etc, etc e tal. E eu acompanhei também o que já estava em andamento quando eu cheguei, o aprofundamento das responsabilidades da FAPESP. Não, as bolsas, os projetos, não apenas os projetos individuais, mas os temáticos, que é uma noção de prazo longo, os CEPIDs, o apoio à infraestrutura universitária. E isso já estava em andamento e eu dei pleno apoio. Inclusive alguns projetos que na área ambiental me fascinaram, como é o caso do Biota, que é um excelente exemplo da relação entre conhecimento e policy making, não? E também a ideia, que é do meu tempo, de um projeto sobre energia renovável, etanol, etc. e tal, e também projetos ligados à avaliação da mudança climática, que varia de região para região. Ela é real, mas ela não é uniforme, não? Então, quando eu assumi a FAPESP, eu pensei, além de dar continuidade, reforço e respaldo a isso que está sendo feito e com a qual eu estou de inteiro acordo, o que mais que eu posso fazer para adensar a relevância da FAPESP? Que foi o que me levou à ideia da internacionalização, que é, como o Fernando lembrou, uma expressão de uma diplomacia de ciência conduzida no âmbito subnacional, porque justamente em contraste com as agências federais, o acúmulo contínuo do trabalho da FAPESP dá a ela um locus standi superior. E que isso requeria tanto a ação diplomática das FAPESP Weeks, não? Que eram missões diplomáticas dessa diplomacia da ciência, quanto os acordos internacionais. Bom, aí devo dizer que as coisas se somaram. O Brito queria fazer isto e tinha competência para fazer isto. Mas ele não podia fazer isso sem a colaboração de uma presidência que reconhecia a importância disso e que tinha o lastro próprio de uma ação internacional que daria sustento a isto. Então aí fizemos a nossa parceria e eu acho que a coisa funcionou muito bem. Eu não consegui fazer tudo que eu queria, mas eu fiz, como sempre, uma boa parte.
Uma das coisas que eu queria, coisa da América Latina, Estados Unidos, Europa, França, Alemanha, Japão, China. Eu queria fazer com a Índia também, mas aí eu acabei não conseguindo fazer. Mas, enfim, eu acho que nós criamos uma moldura que fazem da internacionalização da FAPESP um dos ingredientes que dão continuidade à sua presença internacional, com base na coisa óbvia de que a pesquisa e a inovação não é territorialmente circunscrita, ela funciona em rede, e adensar essa rede era importante, e adensá-la em pé de igualdade, pela qualidade do conhecimento que São Paulo, as suas universidades e os seus institutos tinham acumulado. Sem dúvida nenhuma, professor, foi grande salto esse da internacionalização na sua gestão e que criou uma praxis que veio para ficar. Então, a FAPESP continua com essa dimensão. Professor, no seu discurso de posse na FAPESP, o senhor citou o livro As Duas Culturas, do Snow, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho e como ele pode ter indicado, né, caminhos para a maneira como o senhor conduziu? Esse livro do C.P. Snow, The Two Cultures, é um livro muito interessante, porque o Snow era um cientista, mas era um romancista de qualidade, então, com presença no mundo inglês, também no mundo de policy. E ele diz, olha, até o século XVIII, os conhecimentos se interligavam, a enciclopédia é um exemplo. E hoje existe um hiato entre o mundo da cultura e o mundo da ciência. Esse hiato não é bom. E eu achei esta reflexão que eu já tinha lido do Snow muito válida. Enfim, eventualmente, como hoje o mundo do conhecimento é tão vasto, não dá para ninguém ter o domínio. Mas é preciso saber traduzir uma coisa para outra na Torre de Babel contemporânea. E fazer da FAPESP, pelo apoio que dá nas bolsas e nos projetos, uma oportunidade de estimular essa tradução. Então, a revista Pesquisa, acabei de receber o último número, faz isso muito bem. Você pega a revista da FAPESP, ela trata desta amplitude do campo, não, do conhecimento. Então você tem as humanidades, você tem as ciências duras da física, você tem meio ambiente, você tem arqueologia, você tem tudo. Então eu pensei, e a revista já é fruto de uma criação do Vogt, que como homem de comunicação tinha muito interesse. E eu também procurei desenvolver esta ideia. Simbolicamente, como presidente, e por isso que eu citei o C.P. Snow logo no meu discurso de posse, simbolicamente indicar a todos os campos de conhecimento que não haveria exclusivismos, não? E que, seguindo lá o que previa os estatutos, o que importa é a idoneidade do projeto e a sua qualidade e a peer análise. Então, eu acho que isso me ajudou, não? Eu acho que isso me ajudou, e eu acho que isso me ajudou também a dar à FAPESP, nos meios do conhecimento, nos seus institutos, uma sensação de, olha, esse senhor está lá preocupado em que se faça esta relação entre as duas culturas pelo apoio à pesquisa. E o senhor tem autoridade para isso, inclusive por ser um dos poucos brasileiros que é membro das Academias Brasileiras de Letras e de Ciências.
essa sua atuação nas duas academias é uma das suas atividades atuais. Para fechar aqui essa nossa conversa, será que o senhor podia dizer o que mais que o senhor anda fazendo? E eu sei que é muito, por exemplo, liderando agora a Fundação Fernando Henrique Cardoso, todas as entidades das quais o senhor participa, fora a sua atuação na Klabin. Como é que o senhor está dividindo o seu tempo e o que lhe dá mais prazer? Olha, eu acabei ingressando na Academia Brasileira de Ciências e o Krieger teve o seu papel. O que eu dizia é que não só eu aprendi a importância do conhecimento na história dos problemas do meio ambiente, como também aprendi isso uma coisa mais técnica, como é desarmamento, onde os mecanismos de verificação e controle não intrusivos dependem do conhecimento. Como aprendi isso também na medida em que a OMC foi, no seu sistema de solução de controvérsias, tendo que lidar com coisas mais complexas do que era usual no antigo GATT, tipo subsídios, cláusula de nação mais favorecida. E também aí vale a experiência de professor, não? Como professor de filosofia do direito, você tem novos temas que não existiam tradicionalmente. A bioética é um exemplo. Para você lidar com a bioética, você precisa ter uma ideia, antes de tomar uma posição, sobre o que significa a capacidade de atuar sobre o corpo humano no jeito como hoje em dia se faz. Não? Isso sei lá, não só os remédios, não? Como também tudo, não? As próteses, não? De toda a natureza, toda a cirurgia cardíaca, enfim, a fertilização in vitro e etc. E tal. Então, aí eu disse, olha, essa história de ciência é muito importante. Então, e eu me lembrei sempre de um livro do Jonas, que foi colega da Hannah Arendt, sobre o princípio da responsabilidade, não? Que já lidava com essas mudanças e colocava a importância de você ter uma percepção do que isso significa. Então, a Academia Brasileira de Ciências é importante. Eu não vou dizer a você que eu tenho uma atividade constante, mas eu me interesso pelos assuntos, ainda mais que agora, na presidência, está a Helena Nader, que integra o nosso conselho, que foi presidente da SBPC, e que é uma pessoa muito conhecedora das coisas e, além do que, uma figura, uma forte personalidade. Então, de vez em quando ela me pede alguma coisa, eu faço aquilo que ela me pede, como fazia em relação ao anterior presidente e a todos. Aí sempre muito alinhado com o Krieger, não? Porque a Academia de Ciências passou também a incorporar entre os seus membros personalidades da área de ciências humanas. Na Academia Brasileira eu entrei mais em 2006. De letras, né? Academia Brasileira de Letras. Eu estive na sua posse lá no Rio de Janeiro. Enfim, eu hesitei, mamãe faleceu e eu estava meio na dúvida se eu devia, se eu tinha disponibilidade para fazer uma campanha, mas era a sucessão do professor Reale, e o professor Reale queria que eu tivesse na Academia Brasileira, e ele foi um eleitor pós-mortem. E eu aí acabei sendo eleito e tenho participado das atividades da Academia, conferências, seminários, etc. Então, uma das coisas que eu parei de participar agora foi a de presidente da Comissão de Contas.
Eu me lembro sempre de uma conversa com meu tio Horácio, depois que ele deixou o ministério, em que ele me dizia, o senhor está meio acabrunhado. Ele disse, olha, eu estou, Celso, porque eu tinha uma vida tão interessante, eu conversava com tanta gente interessante. Agora me vem o chato do diretor financeiro com o fluxo de caixa da companhia. Eu sei que isso é importante, mas eu acho isso menos interessante do que as coisas que eu fazia anteriormente. Mas me puseram na comissão de contas e isso foi, num certo momento, um desafio grande, porque a crise da pandemia e a crise urbana diminuiu as receitas tradicionais que a academia tinha, dos aluguéis do prédio. Então, a vida orçamentária se tornou mais difícil. E era preciso fazer um downsizing de pessoas e de atividades que foi conduzida pelo Marco Lucchesi, que foi o presidente que conduziu isso muito bem. E, sobretudo considerando que o Marco Lucchesi é um poeta, é um homem de cultura, não era um homem de gestão. Mas ele fez aquilo com muita coragem. Esta eu acho que foi uma participação grande que eu tive na vida da instituição. Além do que participo de conferências, ciclos, e naturalmente os ciclos eleitorais, que são sempre aquilo que alimenta a vida acadêmica, com as aspirações dos candidatos e o exercício desta responsabilidade. Mas, enfim, eu gosto das duas atividades, mas registro que as duas academias têm sede no Rio. E, na medida que os anos passam, a minha capacidade, o gosto de me mexer com regularidade diminui. Não? É um dado. Agora, você me perguntou da Fundação Fernando Henrique. O presidente criou esta fundação na sua pós-presidência com esta vocação, ou enfim, de estar sempre pensando adiante. Ele chegou à conclusão que ele tinha encerrado o ciclo de participação ativa dele na vida política e que ele precisava fazer uma coisa diferente. E aí veio a ideia desse think tank, então, um pouco em novos moldes, o que ele fez no passado com a criação do SEBRAPRE. E ele construiu um think tank de reconhecida importância, seja pelo que faz em pesquisa, seja pelo que faz pelos seminários sobre vários campos de grande interesse. Agora, o presidente chegou à conclusão que o tempo diminui a capacidade dele estar em cima disso de maneira mais diuturna. Me pediu que eu assumisse a presidência, reteve a presidência de honra, e eu tenho procurado levar isso adiante. Não, acho que o que nos cabe levar adiante, e eu escrevi isso num artigo recente, é o legado dele. O legado dele como um intelectual sempre preocupado com rumo, destino, futuro, então, e os processos que explicam as coisas a serem feitas e, ao mesmo tempo, o conhecimento meio indispensável para traduzir diretrizes em realidade. A Fundação tem um conselho de qualidade que se ampliou um pouco para também obedecer aí essas novas exigências. Tem um diretor executivo excelente, que é o Sérgio Fausto, que é ótimo, que exerce muito bem esta função, e vamos ver o que a gente vai poder mais adiante ir tocando. Muito bem, professor Laffer.
grande entrevista, grande viagem assim, né? Pelo tempo e pelas suas experiências, né, professor Fernando, doutor Carlos Eduardo. Agradecer, professor, agradecer muito por esse seu tempo e esse seu testemunho. Olha, eu agradeço muito aí o interesse. Eu acabei sendo mais longo do que provavelmente seria de se esperar. Mas aí eu recorro, eu estava comentando isso acho que há pouco. O professor Antônio Cândido tem um livro de grande qualidade, que é Os Parceiros do Rio Bonito, que são sobre o caipira paulista. E ele tem um personagem que ele descreve, que é o Yonrock Lameu. E no apêndice do livro tem várias citações de frases, provérbios dele. E uma das coisas que o Yonrock Lameu dizia, eu não cozinho frango com pouca água. E toda vez que eu conversava com o professor Antônio Cândido, pedia a ele que olhasse as minhas coisas, e diz, olha, está tudo muito bom, eu só agrego que você, como o Yonrock Lameu, não cozinha frango com pouca água. Então vocês me fizeram a pergunta e eu não cozinhei o assunto com pouca água. Espero que tenha sido Mas útil. saiu uma galinhada muito boa, professor. Tá ótimo, muito obrigado.